Oficinas, conferências e exposições marcam a abertura da SCAP. Minas Gerais lança a maior rota de turismo religioso no Brasil. O conflito entre palestinos e israelenses longe de uma solução. Este é o tema da nossa entrevista de estúdio de hoje. Acompanhe estes e outros destaques desta terça-feira, 5 de setembro. Está no ar mais uma edição do Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Para atualizar as informações do dia, vamos direto para a nossa redação com Frederico Lomônaco. Oi, Fred, o que você traz para a gente hoje? Boa tarde, Carol e Tomás. Boa tarde a todos. Então, a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social de Belo Horizonte divulgou hoje um balanço do projeto Central de Vagas, que é um sistema para encontrar uma vaga melhor para o profissional que esteja procurando emprego. E desde que ele começou a funcionar no UAI da Praça 7, esse sistema de central de vagas já ofereceu 600 vagas e 1.500 profissionais foram contactados. Para fazer isso, para entrar nesse sistema é bem fácil. O profissional que esteja procurando emprego, ele tem que ir lá no UAI da Praça 7 e passar as informações. Ou pode mandar por 2 e-mails, são eles: vagas@social.mg.gov.br ou no cine.bh@social.mg.gov.br. E aí o sistema vai fazer uma busca com as informações que ele forneceu e encontrar uma vaga mais adequada. É um jeito mais fácil do empregador encontrar um profissional adequado para a vaga que ele está ofertando. Para quem quiser mais informações, pode ligar no telefone 98439-1698. São essas as informações de hoje e agora você confere mais destaques da nossa agenda. O Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas lançou hoje o site Observatório de Cooperação Internacional. O site vai promover estudos e pesquisas para a troca de conhecimento e experiências em nível internacional, nacional e regional. Para acessar e conhecer o site, é só acessar o link que aparece na tela. Empreender em um mercado desafiador é o tema da aula inaugural do curso de Relações Públicas da PUC Minas, que vai ser realizada hoje, às 7 horas da noite, no auditório 3 do prédio 43. A convidada para a palestra é Gabriela Reis, representante e consultora da Yunus, Negócios Sociais em Minas Gerais. Mais informações no pucminas.br. Segundo semestre na PUC Minas é sinônimo de um dos eventos mais importantes da universidade, a SCAP. A Semana de Ciência, Arte e Política começou com grande movimentação na PUC Minas São Gabriel. Veja na reportagem de Rafael Brasileiro. A programação é variada. Na Semana de Ciência, Arte e Política da PUC Minas São Gabriel, tem espaço para muitas vivências e informações. O evento está repleto de oficinas, exposições artísticas, exposições dos alunos, além de conferências e palestras de diversos assuntos sobre o tema Os Tempos Estão Mudando. Se você já passou da adolescência, deve se lembrar dos celulares antigos, que só tinham a função de fazerem ligações. Mas como os tempos são outros, esta realidade mudou. Hoje é possível produzir um grande material audiovisual usando um smartphone. Para explorar ainda mais esse universo mobile, foi realizada uma oficina pelo Núcleo de Vídeo Mobile. A oficina mobile ela existe desde 2014, que é um projeto que surgiu aqui dentro da unidade São Gabriel pela professora Viviane Maia. Então, desde 2014, a gente mantém esse núcleo com gravações de vídeo, documentários, vídeos pequenos, utilizando apenas o celular, tanto na edição quanto na gravação, a gente usa somente os celulares. O celular, ele já mudou. Então, se a gente parar para pensar no crescimento do celular nos últimos anos, é um tempo muito curto para uma expansão tão grande. Então, assim, está mudando, está mudando. Hoje em dia, todo mundo tem celular. A quantidade de aparelhos celulares no Brasil, hoje, ela ultrapassa a população. Então, assim, já se transformou numa coisa bem utilizada. Então, assim, está mudando. O celular ela já mudou nossas vidas. Hoje em dia, a gente usa mais o celular do que a televisão. Hoje a gente usa muito mais o celular para várias outras coisas do que antigamente. Outra oficina que atraiu os estudantes foi a de Inbound Market, um tema que vem ganhando destaque nos últimos tempos. Um novo jeito de pensar o marketing, na verdade, um novo jeito de pensar o consumidor
e um jeito de oferecer coisas novas para esse novo consumidor. Então, eu acho que está super bem encaixado na proposta do SCAP. A gente aplica muito para aumentar a venda, para fidelizar público, mas tem uma aplicação bem extensa, assim. Depende muito de criatividade e de jeito de inovar, assim. A gente tem várias ferramentas novas disponíveis, tem uma variedade enorme de possibilidades em redes sociais, de comunicação, de novas interações, e o Marketing Bound pode oferecer soluções para uma série de coisas relacionadas a esse ambiente digital. Junto às oficinas, há espaço para a arte. A exposição Russá, do artista Tiago Aguiar, é uma das principais atrações da edição do SCAP neste ano. A amostra traz retratos de participantes do Congado, dando destaque a essa manifestação cultural e religiosa afro-brasileira. Dentro da festa eu comecei a perceber esse movimento de que a festa é valorizada, o congado é valorizado, mas o congadeiro é só um dançante. Eu escutei isso algumas vezes e isso mexeu comigo, porque eu comecei a chegar perto dessas pessoas e conhecer, e assim, hoje eu acho que posso chamar a maior parte deles de amigo, a gente encontra até com uma certa frequência, mas eu comecei a perceber que essas pessoas realmente, a manifestação é visível, mas eles ficam invisíveis nessa manifestação. Então era mais tanto para o meu encontro como para eles serem vistos. Agora, na verdade eu não tinha noção das proporções que se eu tomar. Então, assim, se vai mudar, o que vai mudar, eu não sei, mas as pessoas passam a olhar no olho do dançante congadeiro e não num fluxo de congado. Isso já me interessa bastante como uma distorção desse olhar para o congado. Outra grande atração da noite de abertura da SCAP foi a conferência do professor de filosofia da PUC São Paulo, Peter Pelbar. Com o tema Mutações Contemporâneas, o filósofo destaca a importância de trazer o assunto para dentro da universidade. A gente vive numa época de mutações muito profundas, né, em todos os campos. E talvez a gente tenha pouco instrumento para pensar essas mudanças na velocidade em que elas acontecem. Então, às vezes é preciso parar e poder se debruçar sobre elas, né, com um certo vagar. É isso que eu me proponho a fazer aqui. A inauguração do CRER, Caminho Religioso da Estrada Real, reforça e homenageia a fé dos mineiros e de todo o povo brasileiro. Pois é, o circuito promete valorizar o turismo religioso e outras diversas manifestações culturais e históricas da região. A missa na Ermida da Padroeira deu início ao lançamento oficial da Romaria 550, no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. A celebração foi presidida por Dom Valmor e reuniu diversas autoridades do estado. O secretário de Turismo de Minas Gerais falou sobre a importância da Romaria em diversos aspectos. Esse caminho, um caminho de inspiração religiosa, promover o nosso estado. A gente sabe que o turismo religioso em Minas Gerais é muito forte, mas também as questões espirituais, as questões da fé, da religiosidade, a expressão da fé de um povo, mas também gerar emprego, gerar renda, porque nós acreditamos que o CRER é um grande produto turístico que pode contribuir no desenvolvimento econômico dos 32 municípios, que fazem parte desse caminho. A Romaria 550 faz parte de uma iniciativa inédita. A proposta inclui uma peregrinação de 800 quilômetros entre o Santuário de Nossa Senhora da Piedade e o Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. O trajeto vai ser feito pelos fiéis em 4 diferentes modalidades: caminhada, bike, cavalgada e carros 4x4. Dom Valmor, o governador do estado, Fernando Pimentel, e outros representantes do estado fizeram a entrega de cajados de bambu que serão usados como auxílio para o grupo da caminhada. Durante o envio dos fiéis da Romaria 550, o arcebispo lembrou os peregrinos que há 250 anos vão ao santuário em devoção a Nossa Senhora da Piedade. Hoje é um dia importante para nós, porque damos mais um passo adiante com o CRER, o Caminho Religioso da Estrada Real, lembrando que há 250 anos atrás, peregrinos começaram a subir aqui, fazendo deste lugar o que é verdade, coração de Minas Gerais, por reunir aqui belezas naturais,
uma grande riqueza ambiental, turística, religiosa, cultural, de uma história bonita, como nós temos que saber. O trabalho do Aleijadinho na imagem de Nossa Senhora da Piedade, no retábulo que está na ermida. E o começo agora desses peregrinos que hoje enviamos, os caminhantes, nós firmamos esse trabalho bonito, importante, em parceria com o governo do estado, a igreja, as dioceses e outros segmentos para o caminho religioso da Estrada Real entre aqui o Santuário da Padroeira de Minas e o Santuário da Padroeira do Brasil. Rodrigo é guia turístico e vai participar da Romaria 550 caminhando. Serão 37 dias de viagem. A expectativa é muito grande, é de muita emoção, é com muito coração que a gente vai percorrer esse caminho. É um caminho muito mais do que religiosidade, é um caminho de espiritualidade, um caminho de reencontro consigo mesmo, com a Mãe Natureza, que nada mais é do que a nossa própria essência, um caminho de descoberta, de superação, de revelação. E a gente espera que seja com muito sucesso. Depois do grupo da caminhada, será a vez dos ciclistas, seguidos dos cavaleiros e, por fim, o grupo de carros 4x4. José Carlos será um dos últimos a sair do Santuário da Padroeira de Minas em direção ao Santuário Nacional de Aparecida. O meu Jeep, que vou puxar a expedição, vou ter um oratório com a imagem de Nossa Aparecida e a imagem de Nossa Senhora da Piedade, onde eu vou estar abençoando essa cidade. Cada cidade, dessas 38 cidades, cada padre vai subir no Jeep e atravessar com a imagem padroeira de cada cidade. A ideia é essa, para nós passar abençoando todas as cidades, finalizando, que nós somos os últimos. A Romaria 550 é uma homenagem aos 250 anos das peregrinações ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade e os 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida. No próximo bloco, a conversa de estúdio é sobre o conflito entre palestinos e israelenses. E para falar sobre o assunto, nosso convidado é Williander Salomão, doutor em Direito Internacional. Vamos agora para um breve intervalo, mas antes você confere mais um personagem do quadro Hashtag na PUC Minas. Não saia daí que a gente volta já já. Eu sou Beatriz Moura, atendente da Clínica de Odontologia da PUC. Aqui na clínica, o que eu faço é atender alunos, professores e pacientes para tratamento dentário no geral. E eu acho o campus do Coração Eucarístico muito bonito, um lugar muito legal de se estar. E o que eu acho muito interessante sobre a PUC é as oportunidades que ela dá para os alunos e funcionários, tanto dos alunos se tornarem funcionários e conciliarem a vida acadêmica com uma vida profissional e também a possibilidade dos funcionários ganharem quase bolsa integral para poderem estudar enquanto estão aqui trabalhando para a Pontifícia. Estamos de volta e o conflito entre palestinos e israelenses é um tema que sempre está em pauta nos noticiários. Hoje vamos conversar com Williander Salomão, que é estudioso deste assunto. Antes de iniciar nosso bate-papo, vamos saber um pouco mais sobre esse conflito. Um dos conflitos que mais geram tensões e preocupações em todo o mundo é o que envolve judeus e muçulmanos no território de enclave entre Israel e Palestina. Os dois lados reivindicam o seu próprio espaço de soberania, embora atualmente esse direito seja exercido plenamente apenas pelos israelenses. Com isso, guerras são travadas, grupos considerados terroristas erguem-se, vidas são perdidas e uma paz duradoura encontra-se cada vez mais distante. Então, como vimos, esse é um tema que nos leva sempre a perguntar: será que um dia vai ter paz entre palestinos e israelenses? Para nos ajudar a entender mais essa situação, recebemos aqui no estúdio o Williander. Muito obrigado, Williander, por vir aqui conversar com a gente sobre esse tema. Eu que agradeço. Esse tema deixa muitas dúvidas na cabeça de muita gente, né? Claro, com certeza. Então, para começar aqui, Williander, por que você escolheu estudar esse tema? Porque é um tema muito intrigante. A gente que estuda Direito Internacional, e eu que tenho um pouco de herança árabe do Líbano, sempre me intrigou. Por que dois povos brigam tanto por um pedaço de terra? E aí cresceu a curiosidade, e aí eu decidi, não, vamos pesquisar a fundo quais são os motivos, quais são as razões de um grupo e de outro para que esse conflito exista há mais de 90 anos. Então, é um tema apaixonante também,
E eu tento fazer algumas reflexões a respeito do tema para ajudar o leitor, ou os alunos, ou o pessoal a entender mais sobre o tema. Então, Leander, você fala aí, fazer algumas reflexões, mas são muitas, né? São aí 2 livros já sobre esse tema, né? Sim, o primeiro, esse em português, ele é a 2ª edição, que é o resultado do meu mestrado. Eu faço um contexto histórico, político e do direito do início ao fim do conflito, até os temas atuais. Esse que está do código e que está em inglês aqui. Esse aqui, né? Sim, ele é um código de leis e tratados e resoluções da ONU sobre tudo que foi feito no conflito. É uma compilação e, até onde eu sei, é a primeira no mundo, não existe outra. E essa última que tem em inglês aí é o tema do meu doutorado. Que ainda tem só a versão em inglês, né? Sim, mas agora em breve vai ser lançado em português e fala sobre o direito de autodeterminação de israelenses e palestinos de teu estado. Vou pegar esse livro aqui, Os Conflitos entre Palestinos e Israelenses. Sim. O que é esse conflito, William? Olha, esse conflito não dá para dizer numa frase o que ele existe. A gente tem que fazer uma reflexão histórica primeiro. Como eu costumo dizer nos meus livros, a contestação histórica dos conflitos começa na Primeira Guerra Mundial. A gente tem que olhar para o Oriente Médio, que era dominado pelos otomanos, que estava lutando do lado contrário dos países aliados, como Inglaterra e França, na Primeira Guerra. E a Inglaterra, ela manifestava interesse de exercer sua influência no Oriente Médio, então os otomanos tinham que sair dali. Nesse meio tempo, ela fez acordos com os árabes, de que se os otomanos forem expulsos, nações e estados árabes independentes seriam criados no lugar. E prometeu aos judeus também que criaria um lar nacional para eles também na Palestina. Então perceba que a Inglaterra, como a superpotência da época, fez 2 promessas de criar 2 estados para 2 povos. Os otomanos, claro, foram derrotados e a Inglaterra, através da Liga das Nações, ela conseguiu exercer um mandato, como se fosse uma administração da Palestina. E aí todo mundo pensou, bom, já que a Inglaterra que prometeu criar 2 estados, ela vai efetivar esses 2 estados. Só que não foi bem assim. A administração da Inglaterra, claro que ela impulsionou bastante o Oriente Médio, especificamente a Palestina, mas os árabes não aceitavam essa administração inglesa, porque diziam que a terra era deles. Então, no conflito, a gente tem 2 posições, o posicionamento e as razões dos judeus e o posicionamento e a razão dos árabes. Então, a Inglaterra não conseguiu unir árabes e judeus para que houvesse uma política mais de comunhão. E a reivindicação, cadê o meu Estado, onde está o meu Estado, ela não acontecia. E a Inglaterra ficou sem poder administrar a Palestina. Logo, os conflitos entre árabes e judeus começaram a aparecer. Um conflito começou na década de 20, depois teve uma outra rebelião na década de 30, e aí a Palestina ficou ingovernável. A Inglaterra não conseguiu mais manter o controle. E aí você faz essa construção histórica nesse livro. E esse segundo livro, que é aquele lá, né, que você vai lançar na versão em português ainda, ele é a continuidade disso, né? Ele é uma continuidade que eu pego um pouco mais profundamente no porquê que judeus e palestinos têm direito de estarem na Palestina. E aí eu sou obrigado a voltar o pensamento para a autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos não é aquele direito consagrado. O que é a autodeterminação? A autodeterminação dos povos é um princípio hoje universal, e um princípio de direitos humanos que concede a cada população o direito de criar o seu Estado, o seu governo em um determinado território por razões culturais, por razões até de língua e de religião. Então, judeus e palestinos têm esses direitos. E é isso que a gente evoca no livro para a solução em 2 estados. Então, e você fala sobre esse direito, a Palestina ela passa, né, a ser reconhecida, a gente está conversando um pouco antes aqui, por vários países como sendo uma nação, né? Sim, como eu disse, depois que a Inglaterra não conseguiu controlar o problema, passou para a ONU, e a ONU achou por bem partilhar a Palestina. Por quê? Porque eram 2 autodeterminações, eram 2 desejos de 2 povos de ter o seu Estado naquele minúsculo território. Então ela partilhou. Os judeus aceitaram e os árabes não. Então a gente teve aí várias consequências ao longo das décadas dos judeus com o seu Estado lutando para manter sua harmonia e segurança
e os árabes da Palestina tentando lutar para efetivar o seu Estado. Então, Leandro, mas a gente, principalmente aqui no Brasil, você foi para lá para poder conhecer, né, para poder construir seus livros. Sim. A gente tem a impressão que é tudo muito dividido, né? Mas você estava dizendo para a gente que não é bem assim. Há um certo entrosamento, as pessoas, por mais que tenham certas barreiras, elas conseguem transitar. Sim, e existem algumas ONGs, existem algumas comunidades, tanto em Israel e na Palestina, que tenta unir a população, tirando a parte política. Então, são dois povos que eu pude observar bastante cansados de tantas guerras, tantas lutas. Eles querem paz. Mas para essa paz existir, também tem que ter segurança. E, resumindo, assim, que a gente pode contextualizar qual que é a paz na Palestina? É efetivar a solução em 2 estados. O que é solução em 2 estados? Efetivar a partilha da ONU na forma de 2 estados soberanos. Por enquanto, temos Israel. Mas a Palestina, desde 2010 até hoje, ela tem um engajamento político muito forte na sociedade internacional para angariar a posição política para se tornar um Estado. Então, na minha opinião, é a partir de 2011 que ela foi admitida na Unesco como Estado. Ela correu para as Nações Unidas para poder ser admitida como Estado-membro. O Conselho de Segurança é que decide isso, ele barrou, mas o próprio Conselho de Segurança, alguns membros disseram, olha, vocês já são Estados, mas vamos ter um veto aqui e vai ser impossível admitir vocês como Estados-membros. Então, a Assembleia Geral admitiu a Palestina como Estado observador. Mas, na minha opinião, isso já é uma declaração de que é um Estado mesmo, soberano. E é reconhecido por 120 países, inclusive o Brasil. É um avanço, né, William? Muito, muito. Professor, de que maneira esse conflito atinge a comunidade internacional? Esse conflito atinge porque gera instabilidade política no Oriente Médio. E é um engajamento da ONU, principalmente, desde o início, porque a ONU se encarregou de solucionar o problema que não existe, que ainda não tem essa solução. Eu digo que não tem solução entre Israel e Palestina, mas 120 estados hoje acreditam que a Palestina é um Estado soberano. Então, envolve a sociedade internacional porque é um conflito que gera instabilidade. E a gente tem a questão dos refugiados palestinos também, a gente tem a situação dos judeus também, que mantém a todo custo a segurança de seu território. Então, é uma questão de direito internacional e de segurança internacional que não tem como não ser estudada ao longo dessas décadas aí. Então, Leandro, nosso tempo, infelizmente, já está acabando, Sim. mas a previsão de lançamento já da versão em português desse segundo livro? Outubro. Outubro, né? Outubro. Então tá bom, a gente vai estar lá. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Muito legal, parabéns pelos estudos. Viu? Muito obrigado, muito obrigado. O programa de hoje chegou ao fim. Envie sugestões e comentários para o nosso e-mail. O endereço é espaçopuc@pucminas.br e participe também pelas redes sociais da PUC TV. Amanhã é quarta-feira e, claro, estaremos de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Esperamos por você. Obrigada pela companhia e até mais.